Fala, irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer um devocional exegético, mais um devocional exegético, e hoje nós vamos falar de Mateus 19:30, que diz assim: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que algumas bíblias de estudo dizem sobre isso? O que alguns comentaristas dizem sobre isso? E o que eu já li em comentários falando sobre isso? Vamos dar uma olhadinha então, tá? Vai ser bem técnico, né? A gente faz os devocionais mais técnicos, porque o alvo é te ajudar no seu devocional espiritual. Aqui a gente faz a parte mais técnica e você faz o seu devocional depois, né? Isso aí você faz na sua igreja, faz na sua casa e tal. Então aqui o nosso alvo é abordar o que os comentários dizem, o que as bíblias de estudo dizem. Basicamente eu vou trazer um comentário da Shed, um da NAA, e também comentários que eu já li em outros lugares, comentários em inglês, comentários que não tem em português. Então a gente vai fazer essa parte um pouco mais técnica. Vamos lá. É muito importante. Então você vai ter lá Mateus 19:30. Você vai ter em Mateus 19:16 você tem a história do jovem rico. Em Mateus 19:23 começa o perigo das riquezas. Em Mateus 20:16 você vai ter Jesus contando a parábola dos trabalhadores da vinha. Então é uma sequência. Olha aí, tá aparecendo para vocês aí a sequência que você vai ter dessas histórias. Você tem que ler essa sequência inteira para fazer um sentido legal para você. Os discípulos, eles estavam ali e ouviram uma mensagem de Jesus sobre o perigo das riquezas, Mateus 19:23. E Jesus estava ali falando do perigo de confiar nas riquezas, que é mais difícil para um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ser salvo. E algumas pessoas falam, o que significa um camelo passar no buraco da agulha? Você já ouviu a explicação de que o camelo tinha que abaixar para passar numas portinhas pequenas no muro de Jerusalém? Você já ouviu isso? Todos os comentários que eu leio, que eu já li, diz que isso não é verdade, tá? Então eu ouvi já essa explicação que o camelo tinha dificuldade para passar lá. Essa agulha seria uma portinha pequena na porta de Jerusalém, o camelo abaixava para passar e era muito difícil, então o rico dificilmente é salvo, né? Mas todos os comentaristas mais sérios que eu ouvi, que eu li, né? Todos que eu li não acreditam nisso. Todos contrariam essa ideia, dizendo que a agulha é agulha mesmo de costurar e que é impossível para um rico ser salvo, assim como alguém que confia nas riquezas também. E depois no final ele fala que é impossível para os homens ser salvos e depois, mas para Deus tudo é possível. Então não é que um rico nunca vai ser salvo. Para um rico é impossível ser salvo, para um pobre é impossível ser salvo, para uma pessoa que para quem confia nas riquezas é difícil ser salvo, porque tem gente que tem riqueza e confia na riqueza, e tem gente que não tem riqueza e confia na riqueza, porque ele confia que quando ele tiver, que ele vai ser abençoado, né? Então assim, para um homem é impossível ser salvo, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então não quer dizer que para um pobre ou para um rico é impossível ser salvo, é para todo homem. Mas para Deus tudo é possível, confiando na graça de Deus tudo é possível. Então essa é a explicação que você vai ter no contexto ali. Mas aí ele chega no final, né? Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, né? O que quer dizer isso? E outra coisa importante, né? Pro judeu, a riqueza era um sinal de bênção, era um sinal de prosperidade. Então os fariseus amavam as riquezas, né? Então, para um judeu, a riqueza não tinha nada de mal nela. Hoje a gente já vê a riqueza até com um olhar negativo, assim, né? Muitos crentes veem assim. Mas para o judeu, um dos sinais da bênção de Deus era a prosperidade e a riqueza. Então, quando os fariseus ouvem ali que para os ricos era impossível serem salvos, né? Então, os fariseus, quando os discípulos ouvem, né, que era impossível ser salvo para os ricos ou confiar nas riquezas, eles estranharam, porque até naquele momento eles acreditavam que as riquezas eram só representavam coisas positivas. Mas aí Jesus vem com um ensinamento diferente, né? Não, tem que tomar cuidado com as riquezas e tal. Então, assim, temos então Jesus chegando, onde ele diz no final dessa passagem que é impossível para o homem ser salvo e tal. Jesus ele fala, depois lá em 19:30, ele diz o seguinte, vamos ler, 19:30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que quer dizer isso? O Russell Shedd, o Dr. Shedd, na Bíblia dele, na Bíblia de estudo do Shedd, diz o seguinte, que o que quer dizer aqui é que no fim dos tempos, no julgamento, haveriam algumas surpresas, né? Tipo assim, Judas, ele era primeiro, ele fazia parte dos discípulos ali. Porém, o que aconteceu com Judas? Ele foi rejeitado, um réprobo. E Paulo era um perseguidor, que seria o último, né? E Paulo vai estar no reino de Deus e Judas não. Então você percebe que, tipo assim, olha a ideia. Então, muitos que são primeiros serão últimos. E aí, serão último, né? E aí você vem na explicação da parábola da vinha, no capítulo 20, que você tem aquela história, que um homem saiu a contratar trabalhadores, contratou de manhã, combinou um denário. Ao meio-dia, mais ou menos, ele saiu, contratou mais uma galera. Depois, no final do dia, contratou mais uma galera. E no final, ele pagou
tudo igual para todos. Então você percebe que os primeiros não receberam a mesma recompensa que os últimos. Os últimos, a recompensa para os últimos foi melhor, porque eles trabalharam menos e ganharam mais, né? Então, o que a NAA diz sobre isso? Que o homem, ele não deve se comparar com o sacrifício dos outros. Então, assim, foi um alerta para os discípulos, assim, ó, vocês são primeiros, vocês estão andando comigo, mas vão vir pessoas depois e que vão ter talvez mais ou a mesma recompensa que vocês, ou que vão ser grandemente recompensados também e não tenham inveja deles. Por exemplo, pensa para Pedro, que andava ali com Cristo. Quando Paulo começa a evangelizar e pregar, teve uma certa rixa entre eles. Por quê? Porque os homens ali, os judeus que estavam com Jesus e tal, aí depois você vê Paulo, perseguidor, pregando, então já talvez Pedro lembrou disso, ó, o que nós ouvimos, ó, Paulo é o último, mas talvez ele vai ser o primeiro. O que também aconteceu com os próprios judeus, agora até com Paulo e com todos os judeus, os gentios começam a ser alcançados. E aí eles começam a pensar, opa, os primeiros que somos nós, Jesus veio primeiro para nós, mas olha só, agora está sendo enxertado os gentios, então que seriam os últimos, que estão se transformando em primeiro de alguma forma, porque os judeus foram rejeitados ou recusados depois, né? Então, assim, tem muito essa ideia do alerta para os discípulos de saber que nós estamos aqui hoje, mas vão vir pessoas também, que talvez vão ter mais recompensas que nós, que vão fazer mais do que nós, coisas maiores do que nós, mas não tem problema nenhum. Nossos olhos não podem ser maus como dos trabalhadores da vinha, tá? Então, nós vemos mais ou menos essa ideia e um resumo geral dessa história que nós temos é assim, ó. Aí eu vou juntar vários comentários que eu já vi para vocês compreenderem melhor o que significa os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Então, assim, ó, Jesus, você tinha ali os fariseus, os escribas, que eram pessoas habilitadas para compreender a chegada do reino de Deus e não entenderam. Mas os pobres e os pecadores, as prostitutas e os publicanos, cobradores de impostos, eles receberam Jesus. E os que estavam prontos para isso, de modo geral, não receberam Jesus. Então, os últimos, que eram os primeiros, que eram os fariseus, os doutos, né? Os eloquentes e doutos, os sábios, eles não receberam. Mas os loucos ou insensatos receberam o reino, se tornaram primeiro. Nós temos também os apóstolos, de modo geral, eles eram considerados como a escória do mundo, como últimos, mas na verdade eles foram os primeiros, ao invés dos religiosos serem os primeiros, aqueles que foram considerados como loucos acabaram se tornando o primeiro. Então nós temos o que mais? Nós temos que os judeus tinham privilégios, né? Eles tinham muitos privilégios por primeiro Jesus, lembra que Jesus fala? Primeiro vem para os filhos e depois para os cachorrinhos, para os estrangeiros, né? Mas os judeus que eram primeiros se tornaram agora últimos. Por quê? Porque os gentios foram enxertados e os gentios vão ser os primeiros, né? E alguns acreditam que os judeus, assim como eu penso, né? Que no final Deus ainda vai lidar com os judeus. Talvez não como alguns acreditam, né? Que Israel é o grande relógio. Eu ainda não penso assim, pelo menos não vi isso ainda. Mas eu penso que os judeus ainda vão viver um avivamento no evangelismo, vão ser evangelizados ainda de uma forma muito impactante. Outra coisa, os apóstolos que eram desprezíveis, né? E eles foram recebidos depois como eles eram, na verdade, para Deus, eles eram os primeiros. E eu acho que o último é que muitos que tiveram, né, muitos que tiveram privilégios, como Judas Iscariotes, como os discípulos, ou como os judeus que tiveram muitos privilégios. Talvez, eu vou tirar os discípulos do que eu falei agora, tá? Muitos como Judas Iscariotes e como os judeus, de modo geral, tiveram esse primeiro privilégio, mas cederam o lugar para outros, para os gentios ou para os iletrados, para pessoas simples que não tinham conhecimento. Então, assim, muitos primeiros serão últimos, né? Eu acredito que esse é o contexto, e se você ler o capítulo 20, você tem até essa ideia melhor, porque no capítulo 20, versículo 16... Jesus fala assim, ó, assim os últimos serão primeiros. O que é esse assim? Segundo a minha explicação, assim os últimos serão primeiros, os primeiros, né? Serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parte eu vou fazer outro devocional. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí a gente faz em outro devocional exegético, beleza? Deixa um comentário aí embaixo. O que você já viu sobre essa passagem? Comenta aqui embaixo que você conhece sobre essa passagem, o que você já viu sobre essa passagem. E aí eu posso fazer um vídeo mais pra frente fazendo mais comentários sobre isso. Gostou do vídeo? Deixa um comentário, like, se inscreva. Vejo vocês no próximo devocional exegético ou na próxima review de algum livro ou bíblia. Até mais.